Mateus capítulo 26, versículos de 26 ao 30. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da vide até aquele dia em que convosco o beba novo no reino do meu Pai. Versículo 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos reunidos aqui nessa noite mais uma vez em torno desta palavra poderosa. Em nome de Jesus, esse nome poderoso. E nós colocamos agora em obediência ao Senhor a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, pois nós precisamos ouvir a Tua voz, somos dependentes do Senhor e precisamos da instrução de poder que o Senhor liberará para a nossa vida nesta noite e que com certeza nós sairemos daqui ricamente abençoados em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode se sentar, meu amado e amada. Como eu disse, o tema da mensagem dessa noite é criando expectativas para um dia de festa. Por que isso? O próximo domingo será culto de ceia do Senhor. E a mensagem de hoje, ela foi gerada no meu coração, na parte de Deus, já há algum tempo. E ela vai servir para nós como uma preparação para o momento do culto de domingo que vem. Ela vai servir como uma preparação para a mensagem no culto da ceia que acontecerá no domingo que vem. E a minha orientação como pastor que ama você, é que você, durante esta mensagem, durante essa semana, você tenha um comportamento diferente. Que você ore mais do que você tem costume de orar. Se você não tem costume de orar, comece a orar essa semana. Mas que você ore. Que você busque a Deus de uma maneira especial. Porque com certeza nós vamos viver momentos extraordinários com Deus aqui no próximo domingo. Eu creio nisso. Nós precisamos estar alinhados para isso. E aí eu digo para você que não é ainda oficialmente membro da igreja, você que ainda não é batizado, preste atenção. Você também está convidado e convocado a fazer isso. A ter uma semana diferente de oração, de meditação, de reflexão, de busca. Porque eu creio que decisões irão ser tomadas em direção à sua maneira de comportamento dentro da igreja a partir dessa mensagem. Você recebe isso, Camila? Amém. Eu também creio. Jamile? Não é Creuza? Amém? Eu creio nisso. Deus gerou essa mensagem no meu coração com muita alegria, com muito entusiasmo. E eu creio que esta instrução deve ser seguida dessa forma. É todo um princípio que está sendo gerado no coração de Deus, chegando no meu coração nesse altar, para chegar até o seu coração também. E aí eu quero te fazer uma pergunta, para que você me responda com toda sinceridade. Você sabe o que é ceia do Senhor? Você sabe o que ela representa? Você precisa me responder, mas responda você para Deus. Porque nós estamos aqui e entramos nessa rotina de todo o primeiro domingo do mês. É o culto da ceia do Senhor, é o culto de festa. Mas será que na realidade, com sinceridade, nós sabemos o que a ceia do Senhor representa? Eu estou muito preocupado, eu já compartilhei essa preocupação com vocês aqui,
é que muitos estão vivendo acomodados. Estão vivendo uma vida acomodada e às vezes essa acomodação tira um pouco a nossa atenção ou talvez até mesmo a nossa preocupação de querer saber mais algumas coisas. E a questão da ceia do Senhor, por ser um ato que a igreja faz regularmente, pelo menos uma vez por mês, acabou entrando num comodismo também. E aí foi onde que Deus começou a trabalhar no meu coração alguns pontos. E eu lembrei que alguns anos atrás eu ministrei aqui na nossa igreja, ministrei lá na congregação que nós tínhamos em Formoso, algumas coisas relacionadas à Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, como alguns preferem dar essa conotação, Ceia do Senhor. Você sabe que circunstâncias a Ceia do Senhor ela foi instituída? Primeiro ponto de partida a gente precisa saber. A gente vem para cá no primeiro culto do domingo e tal, vem, não? Mas você sabe em que circunstâncias esse momento da Ceia do Senhor foi instituída? Você sabe? Por que nós realizamos a Ceia do Senhor pelo menos uma vez por mês? Você sabe? Quem aqui com certeza sabe disso? Levanta a mão, por favor. Só a Cátia. Russo. Então, prepara que hoje é um ambiente de ensino, de preparação, criando expectativa para domingo que vem. Por quê? Eu estou entendendo perfeitamente aqui. O porquê que Deus gerou essa mensagem no meu coração aqui, com a resposta de vocês. Vocês não estão preparados, vocês não sabem em que circunstâncias a Santa Ceia ou a Ceia do Senhor foi criada. E talvez essa ignorância nesse assunto tenha levado a gente a fazer algumas besteiras, cometendo alguns erros. Erros bobos, infantis até. Então prepara o teu coração, abra a tua mente, porque hoje você vai receber uma instrução de poder, para domingo que vem você vai chegar aqui consciente e ciente do que você vai fazer. Então olha só uma coisa interessante, Jesus ele expressou o contexto desse texto, que você encontra no livro de Marcos, que você encontra no livro de Lucas, que você encontra uma porção no livro de João. O desejo do coração de Jesus era ter um tempo de comunhão com seus discípulos. Era o desejo de Jesus, aí nós não lemos esses versículos anteriores, mas você pode ler isso na sua casa depois, você vai ver que era desejo profundo no coração de Jesus compartilhar com os discípulos a última Páscoa. Não era ceia do Senhor que nós fazemos aqui, não. Era a última Páscoa, porque esse episódio aconteceu exatamente no período da Páscoa. E o que nós conhecemos como a última ceia, tem até quadros desenhados, pintados, famosos, retratando, reportando esse momento que Jesus viveu com os seus discípulos. A última ceia. Você já ouviu falar nesse quadro? Já viu pelo menos alguma coisa? Já? Pelo menos você já viu também. Mas a gente vê lá, e tem aí um pintor, que eu não lembro quem é o pintor que pintou esse quadro, o cara ficou, né? Leonardo da Vinci, obrigado. Ele pintou esse quadro e o cara projetou, né? Viralizou, como diz o pessoal agora, né? Naquela que tivesse, tá bombando na net, por causa dessa instrução, desse quadro. Mas que na realidade, muitos não sabem o porquê daquele momento, como que gerou aquilo. Aquilo foi gerado no coração de Jesus. Ele estava caminhando para a morte. Eram os últimos dias de Jesus na terra. O desejo dele, assim, eu quero passar esse momento, eu quero celebrar a última Páscoa com os meus discípulos. Imagine você sabendo que você vai morrer, a data direitinho, o dia que você vai morrer. O que você ia querer fazer? Eu quero estar com minha família. Eu quero ter um momento de almoço com eles bacana. Quero estar junto com eles. Jesus sabia disso, então ele viveu 3 anos e meio ensinando, discipulando esses homens. E o que ele queria fazer naqueles últimos momentos da vida dele, Senhor, eu quero estar junto com vocês. Eu quero estar junto com vocês, então nós vamos fazer isso.
Só que muitas das vezes nós não sabemos. Segundo a tradição, o banquete da ceia, da Páscoa, ele era servido de uma forma muito especial, e ainda é servido pelos judeus até hoje, dessa forma, os judeus que não acreditam em Jesus. Era um momento de celebração, com 4 cálices de vinho na mesa. E cada um desses 4 cálices representava as 4 promessas que foram feitas por Deus no livro de Êxodo, no capítulo 6. E cada momento, Jesus ele pegava o cálice, e era cada um desses cálices, era um momento relacionado a uma promessa que Deus havia feito ao povo de Israel. É um ritual muito lindo, muito bacana, muito bonito, que era feito e que é feito através da Páscoa. A Páscoa comemorava o quê? A saída do povo de Israel, da onde? Do Egito. Preciso que vocês me ajudem. A Páscoa era comemorada o êxodo, ou seja, a saída do povo de Israel do Egito em direção à terra prometida. Então isso era motivo de agradecer a Deus, sim ou não? Era motivo de celebração forte. Então Jesus ele tinha esse desejo no coração. Eu quero celebrar com os meus amigos, com os meus discípulos, esse momento marcante na história do nosso povo. Só que Jesus ele estava prestes a realizar o êxito maior ainda. Porque o que ele estava celebrando com seus discípulos, com seus amigos, era o sucesso da saída do Egito para a terra prometida. Só que Jesus ele estava prestes a viver e ensinar sobre o maior êxito que foi acontecido na cruz, que é tirarmos das trevas e colocar no reino da luz. Jesus também estava realizando isso, o êxodo sobre a nossa vida, na cruz. Por isso que a Páscoa tomou uma conotação diferente. Hoje nós não comemoramos a Páscoa como especificamente a saída do povo de Israel do Egito. Nós comemoramos a Páscoa hoje de que maneira? A morte e ressurreição de Cristo. O êxodo nos tirou das trevas e nos colocou na luz. Hoje nós temos uma conotação da Páscoa nesse sentido por causa de Jesus. E é fato, e é bom observar que todos os discípulos de Jesus estavam presentes nesse momento. Presta atenção numa coisa, porque essa história vai mudar. Que é uma coisa que talvez muitas pessoas não percebam sobre isso. Mas nesse primeiro momento, todos os discípulos de Jesus estavam presentes na mesa. Em um determinado momento, Jesus ele aponta um traidor. Ah, mas isso é hora de falar de traição na hora da mesa? Na hora da comida lá? O clima estava legal, não é todo mundo bacana e tal. Jesus falou assim, preciso falar uma coisa com vocês. Aí azedou o negócio. João capítulo 13, versículo 26 ao 32, eu vou ler aqui para você poder se contextualizar. Aquele quem eu der um pedaço de pão molhado, tendo pois molhado um bocado de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E logo após o bocado entrou, de molhado o bocado, entrou nele, ou seja, em Judas, Satanás. E disse depois Jesus, o que fazes? Faze depressa, faze agora. E nenhum dos que estavam à mesa percebeu o que o propósito lhe disse isso. Pois como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus queria dizer para ele comprar os necessários para a festa e o que desse alguma contribuição para os pobres. Então, ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e já era noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele.
se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. No meio da ceia, da última Páscoa, Jesus ele abre a boca falando que tinha um traidor entre eles. E você vê uma coisa interessante que Jesus fala, no contexto dos outros textos, que quem iria molhar, quem ele desse o pão molhado, que seria o traidor. Jesus ali deixa claramente, ele dá a Judas o pão. E os discípulos que estavam na mesa com Jesus não estavam nem prestando atenção. Eles pensaram outra coisa. Não, Judas saiu porque Jesus deve estar precisando de alguma coisa. E Judas era o tesoureiro. Ele era o tesoureiro. Então, ele está indo, foi buscar alguma coisa. E como Jesus é bom, deve dar algum dinheiro para os pobres. Eles nem pensaram. Eles não estavam nem atentos. Jesus estava falando cara a cara com eles. Mas acontece isso aqui demais. A gente está pregando, falando, e está entrando no ouvido, saindo no outro. Você está recebendo uma mensagem, e daqui a pouco você nem sabe o que foi pregado. Jesus falou com eles: olha, quem eu der esse pão molhado aqui, é o que vai me trair. Se é hoje, você fica assim, quem foi? Jesus deu na mão de Judas. E eles nem prestaram atenção. Não é isso não. Quando Judas sai da cena, aí é na transição da composição de histórias, na transição do terceiro cálice para o quarto cálice é que acontece esse episódio, ou seja, até nesse momento Judas estava presente, mas quando Judas sai de cena, começa então o ritual da instituição da ceia do Senhor. Jesus ele só começa a ensinar sobre a ceia do Senhor depois que o traidor sai. Depois que Judas deixa aquele ambiente de comunhão. Amado, para mim fica muito, mas muito claro que isso confirma que quem tem o coração intencional, voltado para o pecado, não pode participar de um momento como esse. Concorda comigo ou não? Quem tem um coração voltado, inclinado para o pecado, não pode participar de um momento de intimidade desse com Jesus. Jesus esperou Judas sair. Enquanto estava todo mundo ali, Jesus deu a ele o pão, deu a ele o cálice, ele participou do primeiro, ele participou do segundo, ele participou do terceiro para o quarto. Jesus fala com ele: o que você tem que fazer, faz agora, querido. Satanás tinha entrado no coração de Judas. E Judas mete o pé. Porque quem tem o coração dominado por Satanás não consegue ficar num ambiente dominado pela glória de Deus. Não consegue ficar. Saiu. Aí sim, Jesus começa a ensinar sobre a instituição da ceia do Senhor. É um ato de culto com forma de refeição cerimonial. A ceia do Senhor é um ritual de culto com uma refeição espiritual. É uma coisa muito linda, muito bacana, quando você começa a ver essa dimensão, onde os servos de Cristo participam do pão e do fruto da videira, aonde comemoramos a sua morte e celebramos a aliança que desfrutaremos com Deus na glória. Os elementos têm caráter simbólico. O pão representa o corpo de Cristo e o fruto da videira representa o seu sangue. O pão, presta bem atenção nisso, querido. O pão não deixou de ser pão e nem o vinho deixou de ser vinho. Há uma grande diferença sobre isso. O pão continuou sendo pão e o vinho continuou sendo vinho. Jesus ele atribuiu um novo significado para o pão e para o vinho, fazendo com que eles servissem de memorial para a sua morte. O pão continuou sendo pão, o vinho continuou sendo vinho. Jesus só deu um novo significado.
É um memorial representando a minha morte. O pão e o vinho são símbolos materiais com efeitos sobrenaturais e com efeito de salvação. Antes de pegar o cálice, Jesus tomou nos pães asmos que eram servidos, repartiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. E em seguida tomou o cálice, abençoou, entregou-lhes, dizendo: este é o cálice da nova e eterna aliança, é o cálice do novo pacto, é o cálice do meu sangue. Amados, uma coisa é fato: ninguém é salvo dos pecados por participar de uma cerimônia religiosa. Ninguém é salvo dos pecados por participar de cerimônias religiosas, não. Quando Jesus fala, fazer isso em memória de mim, nos dá a ideia de uma participação presente num acontecimento lá do passado. Não é isso? Você consegue entender? Fazer isso em memória de mim. Nós estamos vivendo hoje, o aqui e agora. Nós vamos viver domingo que vem a celebração da ceia do Senhor. É um momento presente, mas fazendo uma lembrança lá do passado. Fazer isso em memória de mim. Você está conseguindo captar? A palavra é captar. Você está conseguindo captar a dimensão daquilo que Deus quer para nós? Isso que eu falei aqui, sobre fazer isso em memória de mim, nos dando uma participação presente, nos levando a um acontecimento passado, querido, de maneira nenhuma, isso é uma experiência mágica. Isso aqui não é nenhuma experiência transcendental, humana, não. É sem dúvida uma experiência espiritual que se dá ao discernirmos Cristo e o significado da ceia. O meu desejo é que, em nome de Jesus, você saia daqui hoje consciente do que você vai fazer domingo que vem. Não é uma experiência mágica, esotérica, não. É uma experiência espiritual. Uma vez que Jesus está vivo, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós temos comunhão com Ele pela fé. Amém? É termos comunhão com Cristo e termos comunhão uns com os outros. Mas da maneira que nós entendemos que Cristo está vivo, nós temos a comunhão com Ele, é pela fé. É pela fé. E eu espero que você esteja entendendo com clareza sobre isso. Porque Jesus ainda faz a última coisa, depois que está com seus discípulos. Depois que Ele faz essa instituição da ceia do Senhor. Você consegue lembrar o último versículo que a gente leu do texto que nós estamos trabalhando? O que Jesus faz com seus discípulos? Oi? Mas antes de subir para o Monte das Oliveiras, o que ele faz? Cantou um hino. Amado, presta bem atenção. É só Jesus mesmo para conseguir fazer um negócio desse. Ele sabia que ele ia morrer daqui a poucas horas. Ainda vai cantar. Vai louvar o Senhor. Fala a verdade, se fosse você. Se fosse eu. Jesus, ele sabia. E o Salmo 116 e o Salmo 118 são os salmos que são cantados na celebração da Páscoa. Então, provavelmente, Jesus, se você pegar para ler o Salmo 116 na sua casa, o Salmo 118, na perspectiva de Cristo, como sendo esse enviado para morte e ressurreição, você vai ver esse salmo com uma perspectiva diferente. Mas é só Jesus mesmo. Para poder fazer isso, ele sabia que em poucas horas ele ia morrer. Mas ele ainda teve alegria para cantar, para louvar o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Esse serviço de culto que nós prestamos aqui uma vez por mês, pelo menos, é a marca da religião cristã por todo mundo. Em toda a igreja cristã, você vai ver esse serviço de culto. É a marca do cristianismo. É a marca da religião cristã. A sua prática é essencial para o crescimento na fé.
Se a igreja deixar de fazer a celebração da ceia do Senhor, muitos vão perder a referência de fé. Porque a prática desta instituição que Jesus criou e essa ordem que ele deixou é indispensável para que possamos obter a vida eterna. Damos graças a Cristo pela obra da expiação acabada e aceita. Porque Jesus Cristo foi o sacrifício único, suficiente e eficiente. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais ninguém se meter no meio dessa transação. Jesus, ele veio para ser sacrifício único, exclusivo, suficiente e eficiente. Conseguiu entender? Se você tem alguma dúvida sobre o que está sendo pregado aqui, e se você quer tirar essa dúvida comigo, para que domingo que vem você venha certinho, você pode me procurar depois do culto. Eu vou tentar esclarecer para você, porque o assunto é muito extenso e eu não tenho condição de eu falar isso detalhadamente durante esse espaço de culto. Eu estou dando alguns pontos que eu entendi de Deus que sejam fundamentais, essenciais para que você possa pegar e aí você diluir ele durante essa semana. Você pode mandar mensagem para mim depois também, que eu vou tentar te esclarecer se for possível, né? Mas você conseguiu até agora entender esse ponto? Porque eu quero passar para um outro ponto. Amém? Você tem ideia das consequências que a Santa Ceia pode trazer na sua vida de forma espiritual? Você sabe das consequências espirituais que a ceia do Senhor traz para a sua vida? Então vamos lá. É algo triste, mas é uma grande realidade. Quando um crente vem para a igreja e volta para casa pior do que ele veio para a igreja. É uma realidade. Acontece aqui e acontece em todas as outras igrejas também. Mas é muito triste quando um crente vem para um ambiente desse de ensino, de instrução, de comunhão, de alegria, ele volta para casa pior do que ele chegou aqui. O Guilherme falou para nós agora há pouco aqui que ele chegou se arrastando aqui na igreja. Será que existe uma situação pior para um ser humano chegar se arrastando, como ele falou? Você imagina se ele volta para casa pior do que ele chegou aqui? Ele vai voltar no saco. O crente precisa vir para um ambiente de igreja e sair daqui melhor do que ele chega, querido. E eu e você somos responsáveis para que isso aconteça. Vai pegando aí, porque precisamos estar alinhados para a semana que vem. Porque se isso acontece, a igreja enfraquece. Isso enfraquece uma igreja. Existiu uma igreja assim, querido. Uma igreja lá de Corinto. Lembra dela? Em que o apóstolo Paulo escreve 1 e 2 cartas para ela. Existiu uma igreja assim. E estudando um pouquinho sobre a igreja de Corinto, você vai ver que a igreja estava com pessoas fracas, pessoas doentes. Sabe por quê? Você sabe por quê que a igreja de Corinto tinha pessoas fracas e doentes? Porque estavam tomando da ceia do Senhor de forma indevida. A característica de uma igreja doente, de uma igreja fraca, de uma igreja que a pessoa chega aqui e sai pior do que entra, é que participam da ceia do Senhor de forma indevida. E isso foi ardendo no meu coração, porque o objetivo dessa mensagem é atualizar, é informar, é instruir vocês sobre o evento que vai acontecer semana que vem. A Bíblia não usa especificamente
esta palavra que eu vou dizer aqui, mas mostra que a maldição pode vir como juízo de Deus para quem desonra a ceia do Senhor. Preste atenção, para quem desonra a ceia do Senhor. Semana que vem nós vamos fazer algo aqui extraordinário, mas se você vier para cá de qualquer maneira, você vai estar desonrando o Senhor. Deus está nos preparando esta semana com essa mensagem para estarmos aqui no próximo domingo alinhados com Ele. Para vivermos algo grandioso com Deus. Depois de ter dito o que, ao participar da mesa do Senhor, a pessoa está anunciando a morte de Jesus até que Ele venha, Paulo dá uma advertência séria, e ele, instruído pelo Espírito Santo, ele fala em primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 27 ao 32, Paulo diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Olha o que Paulo está dizendo aqui, querido. Está colocando a faca no peito da turma. Aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Amado, você quer isso para a sua vida? Tem algum doido aqui que quer isso? Paulo continua dizendo assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que Paulo disse aqui? Examine o homem a si mesmo e faça o quê? Participa, querido. Não é você examinar assim, cara, eu estou mal na fita mesmo. Não vou nem domingo que vem, não. Ele está dizendo assim: examine o homem e põe a si mesmo. E participe. Então, se vira, meu filho. Você está errado? Você está no pecado? Você fez alguma coisa errada essa semana? Você ofendeu alguém, falou alguma besteira? Se conserta, querido, porque semana que vem é culto de ceia. E se você vier para cá na semana que vem, dessa forma que você está todo estrangalhado, você está trazendo maldição para a sua vida. Paulo ensina aos irmãos em Corinto, e hoje está sendo ministrado para nós também aqui. Olha, você ainda tem um tempo para poder se ajeitar. Eu só não sei se você vai estar vivo até lá, se eu vou estar também. Mas se você está tendo tempo para poder se acertar, tá. Aí ele continua: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Olha o que Paulo está falando com a igreja. Paulo está falando aqui, amado, diante de um ambiente de muito carinho, de muito amor. A palavra pode ser dura, pode ser pesada, mas Paulo falou aquilo porque ele ama aquela igreja. Ele não estava suportando ver aquela igreja fraca, doente, de pessoas participando da ceia do Senhor. Em algum momento lá você vai ver que o pessoal ia para lá só para comer e beber. Amados, você vê um pedacinho que você pega aqui, você acha que dá para comer e beber aqui? Vai comer e beber em casa. E Paulo precisa abrir o verbo mesmo, chama atenção e coloca isso diante da igreja. Gente, nós precisamos melhorar. Só que tem pessoas que olham para a ceia do Senhor, vê ela como algo que amedronta. Ele olha para a característica da ceia do Senhor e fica pensando que é coisa que amedronta. Sabe por quê? Porque a mensagem da ceia do Senhor é uma mensagem que vem trazer confronto. É uma mensagem que vem trazer revelação de pecado oculto. Participar dela sem arrependimento e confissão é participar indignamente. É sério. Ricardo, é sério. Participar da ceia do Senhor sem se arrepender e sem confessar os seus pecados é participar de forma indigna. E atenção, uma coisa que eu vou dizer para você: não podemos nos aproximar da mesa da comunhão sem antes arrependermos dos nossos pecados. Não tem como. E diante desse quadro de instrução que nós estamos recebendo hoje, alguém pode dizer assim: então é melhor não tomar ceia, para não trazer sobre a minha vida o juízo. Não é verdade? Não. Quem deixa de tomar, preste atenção numa coisa, querido. Quem pensa que, então não vou nem no culto de ceia. Que também tem essa situação. O cara nem vem no culto de ceia. Ou então, de repente, ele fica ali toda aquela coisa toda, participa, e leva para lá e para cá, mas na hora da ceia não vem. Não, porque não, se eu for lá, eu vou trazer maldição sobre a minha vida.
Amado, preste atenção numa coisa. Quem deixa de participar da ceia do Senhor está desonrando Ele da mesma maneira. Não pensa você que, não fui lá não, né, pastor, porque estou em pecado. Se conserta, resolve o seu problema. Porque se você deixar de participar da ceia do Senhor pensando nisso, você está desonrando o Senhor da mesma maneira. É digno de ser também condenado com essas maldições que podem vir sobre você desonrar o Senhor na hora do sangue de Cristo. Você está desonrando a aliança. Amado, veja só o seguinte, Jesus deixou essa ordem bem clara, fazer isso em memória de mim. Quando você deixa de celebrar a ceia, quando você deixa de participar comendo do pão, bebendo do cálice, você está desonrando a aliança, você está desperdiçando a salvação que Jesus fez para você na cruz. Para mim você é mais indigno do que aqueles que meteram o cravo na mão de Jesus, que coroaram Jesus naquela coroa de espinho, que crucificaram Jesus naquela cruz. Você está saindo aqui hoje consciente do que você vai fazer semana que vem aqui. Por isso que eu creio que nós vamos viver um momento extraordinário aqui no domingo que vem. Eu creio nisso. Deixar de participar da ceia do Senhor é desonrá-lo do mesmo jeito. A Bíblia não nos manda deixar de tomar, mas ela manda fazer um autoexame antes. Porque se houver necessidade de acerto, nós devemos fazer imediatamente. Porque aí já é o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que responsabilidade, se confessarmos os nossos pecados. Confessa. O objetivo da mensagem de hoje é criar no nosso coração essa grande expectativa para o próximo domingo. Devemos ansiar, devemos desejar pelo momento em que vamos participar da ceia do Senhor e não evitá-la. Porque como que tem crente que fica atormentado quando chega o dia de ceia? Porque ele sabe, mas ele não tem coragem para resolver a situação que ele sabe que tem que resolver. Só que nessa cegueira espiritual, ele prefere vir. Está fazendo uma besteira maior ainda. Está comendo e bebendo para a própria condenação. É muito mais fácil ele resolver a história. Porque é isso que Paulo ensina. Vai lá e resolve. Faz um autoexame. Estou errado? Estou. Eu tenho que acertar com alguém? Eu vou lá então. Vou lá, Ana Crisol, me perdoa, por favor, em nome de Jesus. Pequei contra a senhora, falei alguma coisa errada. Eu posso deixar de participar da ceia do Senhor. Não pode deixar de participar da ceia do Senhor. Porque a gente fica com essa carinha, né, de santa. Deus sabe. Pior que Deus sabe. Se você fala que Deus sabe, você ainda vai fazer isso? Nós precisamos ter a responsabilidade sobre esse momento. Participar da ceia sem entendimento resulta naquilo que Paulo havia constatado à igreja de Corinto. É a razão porque há entre muitos de vocês fracos, doentes e que muitos até dormem. Estão dormindo, não é dormindo no culto, cada mensagem não. Está dormindo espiritualmente mesmo. Vem até no culto, mas está dormindo espiritualmente. Está nem aí, está falando, é verdade, amém, glória a Deus. Mas está dormindo, não sabe a responsabilidade, o nível de responsabilidade e compromisso que está sobre a vida dele. E isso pode ser entendido como uma representação de quê? De uma frieza espiritual, de um endurecimento no coração. Principalmente daqueles que já foram batizados e que estão na zona de conforto. É um perigo. A zona de conforto faz você não vir na escola dominical. Faz você não vir nos cultos que tem a programação da igreja. É a zona de conforto. É para essas pessoas que Paulo está falando sobre isso. Amados, nós temos uma instrução baseada na palavra que é na escola dominical. Mas a zona de conforto faz você ficar em casa. Chega só na hora que o culto está começando. Perdeu. Precisamos ter esse entendimento, amado. A zona de conforto faz com que a gente perca algumas referências que são essenciais para a nossa sobrevivência cristã.
Nós precisamos ampliar a visão. Precisamos ampliar a visão, pois estamos vivendo uma vida totalmente diferente. As pessoas que estão nessa zona de conforto, as pessoas que não têm compromisso com a escola dominical, que não têm compromisso com a igreja, precisam ampliar a visão, porque a vida delas está oca, vazia. Não tem nada para ensinar. Quando abre a boca, só fala palavrão, só fala bobagem, não fala nada para edificar um irmão para a irmã. A Bíblia fala para nós que a nossa boca fala que o coração está cheio, querido. Se você tem alguma situação que você é colocado no confronto, vê o que está no seu coração quando você abrir sua boca. Só vai falar a palavra que vai ofender um, que vai machucar o outro, que vai denegrir a imagem do irmão, da irmã, que vai falar bobagem. É uma vida triste, vazia. Sabe o que é? Perdeu o brilho. O alerta que Deus faz aqui é muito sério, querido. E para quem insiste em participar da ceia sem observar as orientações, pode trazer sobre ela a fraqueza, a doença e até a morte. Tanta gente está lutando para sobreviver aí. E o indivíduo está aí caçando a morte numa mesa de ceia. Por isso que cada um deve examinar a si mesmo antes de participar. E creio que Deus vai fazer algo extraordinário no domingo que vem. Na realidade, eu creio que Deus já está fazendo algo extraordinário agora, né? Mas o ambiente que nós estamos preparados para a semana que vem, a projeção para a semana que vem, é essa atmosfera que nós estamos trabalhando aqui. Mas isso tudo é para que você comece a sair daqui agora, hoje, já com essa perspectiva de mudança, transformação. Porque nós temos que ter tempo suficiente para fazer esse autoexame, querido. Participar da mesa do Senhor tem consequências espirituais eternas. E não há meio termo. Não há negociação. Essa refeição não é apenas um simbolismo. Não se participa da ceia do Senhor como se participa de uma cerimônia qualquer. Esse é um momento santificado por Deus, de implicações espirituais, eternas. Ceia do Senhor tem uma referência no passado, a morte de Jesus. Tem referência no presente, a nossa participação corporativa em Cristo nesse momento, mediante a fé. E tem uma referência futura, que é a garantia que Ele vai voltar. Ele vai voltar. A instituição da ceia do Senhor é exatamente essa. Ele vai voltar. Essa mensagem e a ceia do Senhor encoraja o fiel a caminhar diariamente nessa expectativa. Por isso que eu quero criar no seu coração, a partir de agora, a expectativa, no decorrer dessa semana, para a motivação da ceia do Senhor no próximo domingo. Preste atenção numa coisa, querido, uma ovelha sabe quando ela está sendo servida como uma refeição verdadeira. E também ela sabe quando ela se encontra faminta. E principalmente sabe quando pode contar com o pastor e quando não pode. Ao contrário que muitos pensam, Jesus não veio para julgar a gente. Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar. Lembre-se de uma coisa, querido. Jesus poderia muito bem ter descido daquela cruz, sim ou não? Poderia. Mas se tivesse feito isso, jamais nós poderíamos ser salvos. Por amor a nós, Ele se dispôs a morrer naquela cruz. No próximo domingo será festa. Será festa. Será ceia do Senhor. E a ceia foi instituída para edificar, para melhorar a vida da igreja e não para piorar. Amém?
A ceia do Senhor, ela foi instituída por Jesus para melhorar a vida da igreja e não piorar. Se você está percebendo que a tua vida está pior, por causa disso, você está na igreja errada. Ou então você está servindo o Deus errado. Edificar uma igreja em torno da ceia é principalmente enfatizar o aspecto da comunhão na vida da igreja. Quando nós nos reunimos aqui, é exatamente para que essa ênfase seja dada, a comunhão na vida da igreja. E cada um participe com toda a sua fé e com a sua consciência diante de Deus.